por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eu quero ler esse texto que foi projetado aí para vocês. Diz assim: busquem a paz com todos. Busque com todos o que, gente? A paz. Busquem a paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui a Bíblia está falando para a gente buscar duas coisas. O primeiro delas é a paz. Tá bom? Gente, eu vou falar um negócio para você, ó. Pensa em algo poderoso, é você viver em paz. Paz. Isso é um valor inegociável. Por isso que quando Jesus aparecia depois de ressurreto, ele dizia assim: paz seja convosco. Paz. Porque, gente, a pior coisa do mundo é você viver uma vida sem paz. A paz é algo tão importante, que a Bíblia diz que é a paz que deve ser o árbitro, a paz de Cristo deve ser o árbitro, o fator de decisão, decisivo nos nossos julgamentos, nas nossas tomadas de decisão. Paz. E por isso que eu digo aqui, ó, se custa a tua paz, custa caro. E a Bíblia está dizendo assim, ó, no que depender de vocês, tenha paz com todas as pessoas. Ou seja, a paz, especialmente a paz nos relacionamentos, ela é uma via de mão dupla. Então não adianta você somente querer viver em paz. A pessoa com quem você se relaciona também tem que querer viver em paz. Porque tem gente que gosta de uma guerra, tem ou não tem? A gente gosta de uma guerrinha. É uma guerrinha demais. Eu prefiro viver em paz do que ter razão. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Prefira viver em paz. Entendeu? A razão lá em casa quem tem é a Kelly. Não, a senhora está... Sim, claro. Sim, senhora. Tem toda a razão. E eu tenho paz. Paz no que depender de você. Tenha paz. Agora, o autor aos Hebreus está dizendo assim, ó, não adianta só você querer viver em paz. Busque a santificação. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nosso Deus é santo. Onde ele vê pecado, ele vira o rosto. Por isso eu quero falar sobre esse tema hoje. O tema da minha mensagem é santidade, inteligência para se viver. Santidade, inteligência para se... Porque na minha maneira de enxergar o Evangelho, deixa eu te dizer, santidade é um assunto que envolve mais inteligência do que fé. E eu vou provar para você hoje nas Escrituras que santidade é sobre inteligência. Que quem não vive em santidade não está sendo inteligente. Não é só sobre fé. Não é sobre religião. É sobre inteligência. Por favor, me dá atenção para esse tema hoje. É sobre inteligência, porque tem muita gente que acha que santidade é sobre proibição. Vê a santidade como um peso. E vê a santidade como perda de prazer. E eu vou te provar que é possível viver os níveis mais elevados do prazer dentro da santidade. Porque tudo que Deus te permite viver prazeroso dentro do modelo da santidade é sobremodo melhor. E eu vou te provar isso nas Escrituras. Por isso santidade não é sobre fé, é sobre inteligência. Quem vive em santidade escolheu viver em segurança. Quem vive em santidade escolheu viver em plenitude. Não se contenta com a mediocridade. Não se contenta com a escassez, ele quer viver pleno, completo. E só é possível plenitude com santidade. Porque santidade é um caminho de sabedoria. A santidade é um caminho de sabedoria. Vamos lá.
Eu não quero pregar hoje, eu quero te dar um seminário. Preparei um monte de slide hoje aqui para você me acompanhar. Eu vou pregar tentando inicialmente responder 3 perguntas. A primeira pergunta que eu quero responder hoje é essa: o que é santidade? Eu quero tentar responder isso. O que é santidade? Vamos lá, santidade vem da palavra santo. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra santo quer dizer separado. Portanto, o que é santidade? Santidade é ser separado para Deus. Santidade é ser o que, gente? Separado para Deus. Isso é santidade. Ser separado para Deus. Mas não é um tipo de separação qualquer, porque na vida da gente, a gente separa as coisas e às vezes separa porque a gente não quer usar. Todo mundo tem na sua casa um depósito, uma despensa, um lugarzinho que você separa o que você não quer usar. Lá no seu closet, não gosto mais dessa camisa. Não quero mais esse sapato. Tá bom, está em bom estado, mas você não quer mais usar. Não é esse tipo de separado para ser esquecido, é separado para um propósito. Por exemplo, está chegando o final de ano, a maioria de nós fazemos uma ceia de Natal e às vezes de Ano Novo, e às vezes a gente recebe familiares. Inclusive eu peço muita oração de vocês, porque eu vou receber minha sogra nos próximos dias. Esteja intercedendo por mim, né? Porque e vai vir com o meu cunhado. Vai ser, por favor, muita oração, porque esteja comigo. Eu vou fazer até um jejum esses dias, porque é uma coisa que vibra o meu coração. E vai ficar até depois do Ano Novo. Então, oração dobrada. Ô glória. Mas eu amo minha sogra. Que bom que ela mora lá em Natal. Mas o que eu estava falando do quê mesmo? Aí a gente vai fazer uma ceia. O que é que a gente faz nesse dia? Geralmente a gente separa e coloca lá a melhor louça. Faz ou não faz isso? Pega o melhor talher. Às vezes aquela louça que a gente usa uma vez por ano. Ou então só para receber convidados especiais. Então esse material ele foi separado para um propósito. Vocês estão aqui comigo? Santidade é sobre isso. Santidade é quando você se separa para Deus para viver um propósito. Segunda definição, vamos lá. O que é santidade? Santidade é ter os atributos do caráter de Deus. Repete bem forte, santidade é o quê? Meu irmão, só dá para você espelhar os atributos do caráter de Deus se você viver em santidade. Você não tem luz própria, você reflete a glória de Deus. Mas para você refletir a glória de Deus, como os planetas refletem o sol, como a lua reflete o sol sobre nós, é necessário que você viva em santidade. E aí eu vou falar de alguns atributos que só a santidade pode nos dar. Primeiro atributo, a moralidade. Tudo o que é moral, e por consequência não é imoral, só é possível viver se você andar em santidade. Se você andar perto de Deus, se você se consagrar para Deus. E a moralidade, ela fala de ética, ela fala de quê? Que é uma coisa muito difícil das pessoas compreenderem. Porque ética não é sobre o que é legal. Tem muita coisa na vida que é legal, que me é lícito, mas não me convém. Paulo já nos explicou sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me... Vou dar um exemplo aqui, por favor, compreenda aqui, compreenda. Todo mundo ficou sabendo, ou a maioria das pessoas, do que aconteceu recentemente com o Banco Master. O diretor do banco, o dono do banco, inclusive foi preso. Acompanha essa notícia? E aí o processo dele caiu nas mãos de um ministro da Suprema Corte. E aí todo mundo ficou sabendo também que na final da Libertadores da América, o fulano ministro viajou no mesmo voo fretado com o advogado do camarada que ele vai julgar o processo. Tem alguma coisa ilegal nisso? Não, tem nada de ilegal. E ele torce para o Palmeiras, inclusive perdeu. Tem alguma coisa ilegal nisso? Não. Cadê os flamenguistas aqui, os flamenguistas? E os vascaínos, cadê? Sério? Deus, né? Quarta-feira tem batismo, sabia?
Glória a Deus. Tem alguma coisa de ilegal nisso que eu acabei de citar? Não. Mas é completamente o quê? Imoral. Não é ético. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, você nunca vai me ver andando no meu carro sozinho com uma mulher que não seja as minhas filhas ou a minha esposa. Tem algum problema? É ilegal. Eu recebo alguma multa se eu colocar uma mulher para dar carona. Eu vou dar aula na universidade estadual, chego lá, uma aluna diz assim: ô professor, me dá uma carona. É ilegal? Não. Mas não é o quê? Pegou a ideia? Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Está claro para vocês? Um homem casado ficar trocando mensagem com uma mulher no direct. Tem alguma coisa? Não tem nenhuma intenção. É uma conversa. Tem algum problema nisso? Problema do ponto de vista legal? Alguém é preso por causa disso? Não. Mas não é o quê? Moral. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? E só é possível você desenvolver esse senso de moralidade se você vive uma vida de santidade. Vamos lá, terceira definição de santidade que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Santidade é prazer sem dor de cabeça. Santidade é o quê? Irmão, eu não sei você, mas eu não gosto de dor de cabeça. Nem a dor de cabeça literal. Não gosto. Quando eu estou pensando que eu vou ter uma dor de cabeça, eu já tomo um Dorflex. Que é para nem pensar. Eu não gosto. É chato. Dor de cabeça é igual dor de dente. É horrível. Só tem uma coisa pior do que dor de cabeça e dor de dente. É fisioterapia de joelho. Ah, Jesus. Mas estou chegando. Agora tem gente que ama uma dor de cabeça. Por que ele ama uma dor de cabeça? Porque ele resolve viver uma vida sem proteção, sem segurança. O que é santidade? Santidade é você pegar o seu automóvel e andar na cidade respeitando as leis de trânsito. Agora, quem não vive em santidade, meu amigo, é subir numa motinha e descer ali na Marão de Melo e fecha os olhos e diz assim: quero nem saber se o sinal está aberto ou fechado, eu vou é com tudo. Pode ser que dê certo ele chegar em casa? Pode ser. Mas a probabilidade de essa pessoa parar no trauma do HGR é grande. É ou não é, gente? Então o que é santidade? Santidade é prazer sem dor de cabeça. Provérbios capítulo 10, verso 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. Deus não quer que você viva uma vida de dores. Por isso, santidade vai te proteger espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da tua vida. E para finalizar essa primeira definição, o que é santidade? Santidade é ser exclusivo. Santidade é ser o quê? O que é exclusivo? Deixa eu explicar uma coisa. Quem tem grandes negócios já deve ter assinado algum contrato de exclusividade. Eu assinei uma única vez na minha vida um contrato de exclusividade. Na época que eu era estudante, eu estava terminando meu doutorado. Eu sempre trabalhei na área de química aplicada. Então eu desenvolvia medicamentos. Então quem trabalha com química aplicada sempre está preocupado em fazer uma patente, porque a patente te dá um direito de usufruir daquilo que você está desenvolvendo por pelo menos 20 anos e você comercializar aquilo lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você está desenvolvendo aquilo e tem uma patente, aparecem muitas, no meu caso, indústrias farmacêuticas, apareciam porque queriam fazer contigo um contrato de exclusividade. O que é que esse contrato prevê? Te dá recursos, não só pessoais, mas os teus projetos científicos, em troca de uma coisa. Qual é a troca disso? Sigilo. Você não pode falar daquilo, você não pode dar uma palestra sobre aquilo, você não pode publicar um artigo sobre aquilo. Você assina um contrato de exclusividade. Por que a indústria farmacêutica ela vai fazer um contrato de exclusividade com um estudante? Por quê? Porque ela olha para aquele projeto, ela olha para aquela situação e diz assim: cara, aqui é lucrativo, aqui tem potencial, aqui pode dar retorno. Então eu invisto e assino um contrato de exclusividade porque aquela indústria, aquela companhia está vendo o verdadeiro valor. O verdadeiro santidade é sobre você assinar um contrato de exclusividade com Deus. Deus olha para você e diz assim: eu quero você
só para mim. Porque eu sei o valor que você tem. E o valor que você tem, eu dou a minha vida por isso. Uau! Percebe? Santidade é Deus querer assinar um contrato de exclusividade contigo, onde Ele vai dizer assim: só eu posso ser Deus na tua vida. Eu serei o primeiro e o único. Eu sou o alfa e o ômega. Eu tenho que ser o primeiro na tua vida. Quando você assina um contrato de exclusividade com Deus, você está dizendo assim: Senhor, eu não tenho outro Deus além de ti. Alguém uma vez me perguntou: Jean, Deus é narcisista que gostaria de, que Ele quer toda a atenção só para si? Não, não, não. Não. Deus é autossuficiente em si. E Ele quer um contrato de exclusividade contigo. E Ele quer que você somente o adore, não adore nenhum outro Deus. Não é porque Ele precisa da tua adoração. É porque Ele sabe que quanto mais você é exclusivo dEle, quanto mais você o adora, mais o caráter, a glória dEle invade sua vida. Então o beneficiado com a adoração que você presta a Deus não é Deus. A minha adoração não muda nada, Deus. Mas a minha adoração muda tudo em mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, vamos lá. Segunda pergunta que eu quero responder nessa noite. Quais os benefícios da santidade? Quais os benefícios da... Porque ninguém vai assinar um contrato de exclusividade se não ler direito às cláusulas e ver os benefícios. Quando eu assinei aquele contrato, eu queria saber o que é que eu vou ganhar nessa história. Eu quero saber qual é o benefício disso. Então eu vou te dar aqui 2 grandes benefícios. Primeiro benefício: quando você vive uma vida de santidade, a santidade traz paz com Deus. A santidade traz o quê? Irmão do céu, eu vou me levantar de novo, porque pensa num negócio bom, é paz com Deus. Irmão, eu vou falar, eu ainda não descobri nessa vida algo maior do que ter paz com Deus. Porque eu vou dizer um negócio para você, Francisco: ter paz com as pessoas é bom. Ter paz com as pessoas é maravilhoso. Duda, ter paz com as pessoas, como é bom ter paz com as pessoas? É bom demais. Ter paz consigo é melhor ainda. Porque às vezes você tem paz com as pessoas, paz no trabalho, paz com os colegas, mas não tem paz consigo. Paz com as pessoas é bom, paz consigo mesmo é sobremodo melhor. Agora, é indescritível paz com Deus. Paz com Deus. Porque onde é que habita a paz com Deus? Pergunta assim para mim, diga assim: Jean. Não, fala bem forte, Jean. Onde está a paz com Deus? Vou te responder, aqui ó. Onde é que ela está? Aqui dentro. Sabe como é o nome da paz com Deus? É um negócio chamado consciência. Mano do céu, você dorme gostoso demais. Por isso, irmã, não é que teu marido ronca muito, é que ele tem muita paz com Deus. Eu estava dizendo no outro culto aqui: ô Karen, você casou com um homem cheio da paz de Deus. Cadê o pastor Flaviano? Irmão, uma vez eu fui para uma missão com o pastor Flaviano, lá em Rorainópolis. A gente dormiu rede com rede assim, de um lado do outro. Irmão, nunca vi ninguém com tanta paz. E eu fiquei sabendo que ele disse para mim que só dorme agarradinho com você, né, Karen? Ou seja, é um casal perfeito, um homem da paz e uma mulher de paciência. Irmão, cada vez que o Flaviano tinha uma paz com Deus, eu pensava que era uma onça. Eu falei: meu Deus, o meu mundo acabou. Eu não sei, o que é que eu faço? Eu subo, se eu corro, o que eu faço? Eu descobri que era o Flaviano. Gente do céu, paz com Deus. Então, irmã, nunca mais fique reclamando do ronco do seu marido, é que ele tem muita paz. Um homem cheio de paz. É forte, né? Não? Mas às vezes ir no torrino também ajuda. Paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Como eu gostaria que as pessoas entendessem essa verdade simples. Porque muitas pessoas não entendem que isso aqui não é uma religiosidade. Isso aqui é uma receita de inteligência. Uma receita de felicidade. Quer ser feliz? Viva Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz
com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus é um benefício sobremodo. Outro benefício da santidade. A santidade libera maravilhas na nossa vida. A santidade libera maravilhas. Milagres, milagres. O Senhor chega para Josué, Josué capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. Quer viver uma vida de milagres? Se santifica. Quando o povo se santificou, eles atravessaram o Jordão, porque o rio Jordão se abriu. Eles destruíram Jericó ao som da trombeta. Já pensou nisso? Eles conquistaram toda a terra prometida. Ei, você sabe por que às vezes você não está vivendo a plenitude das promessas de Deus na sua vida? Quem sabe não está faltando santidade. Santidade. Você assinar esse contrato de exclusividade com Deus e dizer assim: Senhor, a partir de hoje na minha vida eu não vou ter nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Dinheiro não vai ser Deus na minha vida. Família não vai ser Deus na minha vida. Prazer sem responsabilidade não vai ser Deus na minha vida. Eu vou me santificar, eu vou me separar de maneira exclusiva para Ti, ó Deus. A santidade libera maravilhas. Eu finalizo essa noite respondendo a terceira e última pergunta: como viver em santidade? Como? Eu já respondi a pergunta o que é, eu já te dei os benefícios. Agora eu quero te dar o caminho de como. Como viver uma vida em santidade? Como ser santo? Primeiro, amando mais a Deus que o pecado. Amando mais a Deus que o... Vou falar um negócio para você aqui, irmão, ó. Presta atenção que eu vou te ensinar. Vocês estão aqui comigo, então? Vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Do diabo, você resiste. O diabo, você o quê? Resiste. O diabo se levantou, resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão, o diabo você resiste, oração. O diabo se levantou, você vira pentecostal. Resiste, resiste. Em oração, em perseverança, não tira o teu pé. Quando o diabo se levantar, resistência. Mas quando o pecado chegar perto de você, foge. Qual é a palavra? Foge. Isso aqui é um erro que muita gente comete. Porque inverte os papéis. Quer resistir ao pecado e fugir do diabo. Quando a Bíblia diz para a gente fugir do pecado e resistir ao diabo. Irmão, presta atenção. Nenhum ser humano tem condições de resistir à sedução do pecado. Nenhum. Você sabe por quê? Você sabe por quê que nenhum de nós tem? Porque o pecado, ele não começa de fora para dentro. O pecado começa de dentro para fora. A sedução do inferno na nossa vida não é algo exógeno, é endógeno. Ele sabe, o diabo sabe quais são os teus campos de fraqueza. Sim ou não? Claro que ele sabe. E ele vai te seduzir naquilo que você é fraco. E aí, aqui está o problema. Presta atenção aqui, ó. Todos nós passamos por pressões na vida. Passamos, não passamos, todo mundo passa por pressão. Esses dias eu vou receber minha sogra, pressão grande. E o cunhado, pressão. Vocês estão aqui comigo, amém? Aí o que a gente faz quando a gente está com pressão? Presta atenção, todos nós queremos uma válvula de escape. Uma válvula de... Como é que isso se manifesta? Vícios, fala a palavra? O que é um vício, Jean? Qualquer coisa que você não consegue ficar 30 dias sem isso. Você não consegue ficar 30 dias, isso é vício. Não consigo ficar 30 dias sem sexo, vício. 30 dias sem bebida, vício. 30 dias sem celular. O capitão. Instagram. TikTok não, pá! Demônio do TikTok, acabei de batizar. Não sei como é que vocês vêm aqui. O povo vem sempre aqui. Vamos lá. Eu estava falando do que mesmo? Vício. Porque a gente sob pressão, válvula de escape, vício. Quem está entendendo? E o diabo vai te tentar no vício que tu tem mais fraqueza. Por favor, eu falo com muita honestidade.
Às vezes você tem fraqueza com bebida, porque você tem todo um histórico disso. Quando você está debaixo de pressão, o diabo vai te tentar com o quê? Às vezes seu vício é um fumo. O diabo vai te tentar em quê? Às vezes seu vício é por causa da sua libido é altíssima. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O diabo vai te tentar em quê? Pegou a ideia? Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Então, só que Deus não quer cancelar a tua vida. Deus quer te dar uma vida de prazer, em segurança, em que você possa viver uma vida na plenitude. E aqui que está o grande detalhe. Como o pecado é extremamente atrativo. Quem disser que o pecado não é atrativo, meu irmão, está pecando. Todos nós pecamos. Quem é que já pecou na vida? Levanta a mão, só para eu saber quem já pecou. E tem gente que não levantou a mão, acabou de cometer o maior pecado da vida inteira. Quem pecou esse ano, 2025? Esse ano eu meti o pé na jaca. Quem vai fazer ainda até o final do... Não. Tem gente que já está programando, né? Estou me santificando hoje, mas sexta-feira, domingo eu peço perdão, mas E aí é uma luta injusta, gente. Por isso Paulo diz, o que eu não quero fazer, acabo fazendo. E o que quero, acabo não fazendo. Miserável homem que sou. O diabo tem uma vantagem muito grande na sedução do pecado sobre nós, porque o pecado está dentro da gente. O pecado está aqui dentro da gente. E aqui eu vou te dar a dica. Nessa equação, só tem uma resposta. Você precisa amar mais a Deus. Só tem como vencer o pecado amando mais a Deus. De toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quando você passa a amar mais a Deus, você se dedica a Deus, você o ama de todo o coração, é como se você estivesse experimentando uma nova refeição. Sabe aquela refeição preparada por um chefe que você nunca comeu? Você fala assim, caraca, que comida é essa? Aí você nunca mais vai querer o baião de 2 requentado. Você nunca mais vai querer você não quer mais aquilo. Por quê? Porque você foi inteligente. Cara, eu descobri uma comida melhor. Por isso que eu te digo, santidade não é sobre fé, santidade é sobre inteligência. Santidade é sobre o quê? E eu finalizo nessa noite. Como é que eu faço para poder viver uma vida de santidade? 2, deixando a graça te santificar. Deixando a graça o quê? Cansei. Deixa eu te dizer aqui, ó. Ninguém consegue ser santo por si só. Ninguém. Você pode jejuar, orar. Você pode se separar, trocar de roupa. Troca de fala. Troca de celular. Troca do que você quiser. Troca de cidade. Nem se você fosse morar em Marte. Não tem jeito. Porque a santidade não é do teu esforço. É uma obra da graça. E essa obra da graça de Deus que quer te santificar, quer ter acesso à sua vida. A única coisa que você precisa é deixar a graça te santificar. Sabe, irmãos, eu vivo uma santidade, uma vida de santidade, não é porque eu sou bom. Irmão, eu tenho certeza que só nesse ambiente aqui, ó, eu sou o pior de todos aqui. A minha vida de santidade não tem a ver com o meu esforço, com o meu mérito. Tem a ver com eu deixar Deus me santificar. Todo dia. Senhor, santifica os meus pensamentos. Santifica a minha fala. Santifica as minhas ações. Santifica-me, Senhor. E só tem um jeito de eu ser santo. É se eu me submeter a Ele. Senhor, eu me submeto a essa graça. Deixa essa graça invadir meu coração, Senhor. E é isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Deixa a graça de Jesus entrar em você e te purificar por completo. Entrar nos lugares mais obscuros da sua vida. Escuta, tudo da tua vida Deus sabe. E se Ele sabe por que Ele quer entrar, porque não é sobre Deus saber, é sobre você saber. É sobre você reconhecer. Sabe quando é que você se santifica? Quando você admite diante de Deus, Senhor, isso aqui é fraco para mim, Senhor. E aí você vai criar cercas espirituais. O que é cerca espiritual? Mano, presta atenção aqui em nome de Jesus. Por favor, eu falo com muito amor. Qual é o teu problema? Teu problema é dinheiro? Você tem problema com dinheiro? Então, meu filho, presta atenção aqui, ó. Fuja, arranja alguém para administrar tuas contas. Você não consegue viver sem gastar muito. Arranja alguém para tomar conta. Perde a senha desse cartão.
Quebra esse negócio, você não tem domínio sobre ele. Senão você vai viver pecando, gastando toda hora. Quem está entendendo? Houve uma época na minha vida, irmão, que eu não sabia lidar com dinheiro. Não foi uma vez só, não foram várias vezes. Chegou um momento que eu disse assim: Kelly, pelo amor de Deus, toma conta desse negócio aqui. Isso aqui é uma tentação. Quero gastar. Não tinha controle, então entrega. Qual é o seu problema? O seu problema é com o sexo oposto? Ou com o sexo? Que hoje em dia não precisa nem mais ser oposto. Qual é o seu problema? Você tem problema com a sua libido? Você tem problema com isso? Amigo, cria cercas espirituais. Você é um homem, põe as mulheres distantes. Você é uma mulher, põe os homens distantes. Porque tem mulher que não... Meu Deus do céu. Eu falo, tem umas mulheres que eu vou te dizer, hein? A irmã disfarçada de gospel, frequentando os círculos evangélicos, só para pegar. Irmã, você tem problema com esse negócio aí, irmã? Meu Deus do céu. Se santifica. Quem está entendendo? Eu falo com muito amor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Precisa viver uma vida em paz com Deus e consigo. Qual é o seu problema? Você tem problema com a fama, com a elogio? Tem gente que você não pode elogiar. Você elogia. Oh, nossa, como você está magérrima. Não pode elogiar. E uma coisa que eu aprendi sobre elogio: 90% dos elogios que a gente recebe são mentira. Ai, como você está linda. Mentira, você está feia. Meu Deus, você está... Como você está forte? Forte nada. O cara está falando assim, tá só o esqueleto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Mas tem gente que tem problema com o elogio, com a fama. Então você tem que se distanciar disso. Sai de fora, sai da frente dos holofotes. Eu falo com muito amor, porque Deus te chama para uma vida de santidade. Deus vê o seu valor. Ele quer que você tenha uma vida plena. Ele não quer que você viva uma vida de culpas. Ele quer que você viva plenamente, todo dia, toda hora, ao dormir, ao acordar. Vida plena no Senhor. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. A vida abundância não é a vida que vai se manifestar ainda nos céus. Ele não criou esse planeta para ser um karma para você. A vida abundante que vai se manifestar, Ele quer que você viva agora. Uma antecipação dos céus agora. Uma vida plena agora. Agora, é necessário a santidade. E a santidade não é ser careta, não, é ser inteligente. Porque santidade é sobre segurança, santidade é sobre diligência, santidade é sobre esperteza. Santidade é como alguém que investe agora para sacar depois. E Deus me chama e chama a mim e a você como filhos amados. Vamos viver em santidade. Vamos viver em santidade, porque esse é o melhor caminho. É o melhor caminho. A santidade é como vacina que nos previne das gripes da vida. Santidade é assim. Santidade não é sobre bobagem. Santidade é sobre você ser transformado. E repito, só é possível se você deixar a graça entrar. Não é mérito, não é força. Não tenta na tua força, você não vai conseguir. Você precisa se submeter. E Jean, por que Deus quer que eu seja santo? Porque Ele é santo. E se Ele é santo, eu também devo ser santo. E não tem nada que Deus seja que não seja bom. Ele que tem todo o poder resolveu ser santo. E Ele disse: sede santos porque eu também sou santo. E se Ele nos chama para a santidade, para a separação, para a consagração, é porque Ele sabe que isso é bom para a nossa vida. Então eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé e a gente cantar e celebrar a santidade do Senhor.